Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de agosto. O Ibovespa terminou o dia em queda de 0,78%, dando sequência à sua tendência de baixa, ainda sem sinalizar alguma tentativa, vamos dizer assim, um início de um movimento de subida, um repique de alta. Ali no gráfico, olhando até para uma tendência, uma linha de tendência secundária, ali no gráfico intraday de 60, aqui no gráfico intraday de 60 minutos, não conseguiu ainda nem quebrar essa linha de tendência de baixa aqui secundária nesses últimos topos do G60. Então seria importante romper aqui para cima e também superar a máxima de hoje, 48.605 pontos, para aumentar a chance de ter aí um repique de alta no índice Bovespa. Enquanto não acontecer isso, segue até o desafio para a semana terminar em termos de fechamento, faltando mais um pregão, acima dos 47.904 pontos. Vamos ver como é que vai ser esta sexta-feira. PETR4 terminou o dia em queda de 3,74%, não conseguiu sustentar ali o movimento de subida, ou seja, na primeira hora de pregão, que era o ponto que eu falava que é o mais relevante, ela conseguir trazer um fechamento acima de R$ 9,95 ou mesmo R$ 10. Ela não conseguiu fazer isso, perdeu os 9,67, comentado na última videoanálise, e deu sequência que é uma movimentação para baixo via G60, apontando até para a perda aqui da mínima estabelecida na faixa dos 9,47, ponto de suporte para essa ação. Abaixo desses 9,47, o próximo nível ali que eu vejo como um ponto ali de suporte seria na faixa dos R$ 9,35, um ponto um pouco mais relevante para a Petro. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,88%. A ação veio para baixo, não conseguiu gerar sinalização de alta no gráfico intraday que eu tinha mencionado na última videoanálise, acima dos 14,70, gerou, já estava abaixo desse patamar, então não vi alternativa mais interessante na ponta compradora em cima desse ativo, mas está dentro de um movimento de subida no gráfico diário. Então se ela conseguir gerar alguma sinalização, principalmente sem perder a mínima de hoje, que foi de 14,58, aqui gerar sinalização positiva no intraday, aqui para cima apontando até para um fechamento desse gap, seria uma alternativa de buscar uma compra, focando em um pouco mais ou em day trade ou mesmo numa operação mais de um dia para o outro, tentando pegar um movimento de subida no G60. MPLU3 terminou o dia em alta de 0,95%, já destaquei esse ativo no decorrer dessa semana, que eu ficaria atento para buscar uma compra no papel, recomendei então a compra hoje em R$ 41,65, após uma primeira hora de pregão, que ela veio sinalizar um pivô de alta aqui no gráfico intraday, rompendo essa região aqui de suporte, voltou até para essa região, fechou abaixo do nosso preço de entrada em 41,46, o nosso preço de entrada 41,65, com stop em R$ 40,76 e objetivo em 44,32, risco de 2,14%, é uma operação a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, ativo que no pregão, depois da entrada, conseguiu até gerar em termos de oscilação um pivô de alta no gráfico diário, apontando até para o rompimento do topo histórico que está localizado aqui em 42,84, a máxima de hoje foi 42,45. Vamos ver se a partir do próximo pregão o ativo mantém aqui a característica desse movimento aí de subida, permanecendo não só acima dos 41,16, mas também até acima desse patamar aqui de 41,07, que tende a funcionar como um suporte. Outro ativo, Lame 4. Lame 4, dentro do que já foi abordado na última videoanálise, busquei essa entrada na Lame 4 no rompimento aqui dos R$ 15,08. A operação foi executada em 15,09, com stop em 14,81, risco de 1,86% e objetivo em 15,65. Esse objetivo é abaixo aqui, basicamente nessa região aqui um pouquinho abaixo dessa região de fundo anterior, no G60, e abaixo desse gap aqui que ela pode vir a fechar um pouco mais adiante. Ela estava até bem no decorrer desde quando gerou a entrada, mas no leilão de fechamento deu uma pancada para baixo, saindo de 15,16 para 14,99, ficando até próximo aqui de perder os 14,95. A perda desse patamar posso antecipar uma saída, em vez de segurar lá nos 14,81 stop, e buscando uma entrada um pouco mais abaixo. Ela tem fundos aqui na faixa dos 14,78 e 14,68. Então é um papel que, mesmo que acione stop, lembrando, é uma operação contra tendência, tem um risco maior, posso buscar uma nova entrada um pouco mais abaixo, ou seja, antecipar, pegar um stop mais curto, isto é, se não abrir com gap, para buscar uma entrada um pouco mais abaixo, aí, se assim o ativo proporcionar. RADL3,
ativo que não está em tendência de alta, está apresentando topos descendentes, mas também pelo menos não está apresentando uma sinalização muito forte para baixo ainda. Então, se ela fizer algo contrário aqui, gerar o rompimento, por exemplo, da máxima de hoje, 41,25, meu interesse maior seria por uma operação na ponta compradora em cima desse ativo a partir do próximo pregão. BBDC4 cai no mesmo sentido da Lame 4 e da Itube 4 comentada na última videoanálise, que é de uma compra contra tendência. A ação está trabalhando em cima disso, já até perdeu suportes importantes no gráfico semanal. Então, na possibilidade desse papel até respeitar em fechamento esse último suporte aqui na faixa dos 24,79, ela está em 24,38, dependendo do que fizer no próximo pregão, por exemplo, mas numa primeira ou segunda hora de pregão rompendo aqui para cima, ou seja, ameaça queda, perde a mínima de hoje e depois reverte para cima, daria para buscar uma compra assim como eu fiz na Lame 4. E nessa mesma situação, Lojas Renner, que também apresentou aqui um candle de indefinição, está aqui enroscada aqui no G60 de forma lateral, da mesma forma tendo mais 1 ou 2 horas de pregão aqui para baixo, principalmente 2 horas de pregão gerando uma sinalização para cima, seria uma alternativa de comprar o ativo contra a tendência, visto que está um pouco mais esticado para baixo aqui no curtíssimo prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.